Olá pessoal, tudo bem? Olha só, nós estamos aqui hoje para poder estar apresentando para vocês como vão funcionar as aulas do Biologia Nota 10, tá? Então o vídeo que vai ser passado em seguida dessa minha apresentação para vocês é um vídeo que vai pegar alguns trechinhos de algumas aulas, né, do curso todo, para que você possa ter noção da qualidade da aula, de como a aula vai ser ministrada, de como a gente usa essa lousa aqui, que é uma ferramenta fantástica, né? A qualidade das imagens que nós usamos, a didática que é usada aqui no nosso curso, para ver se realmente o curso vem de encontro àquilo que você está necessitando, tá bom? Então eu espero que você assista esses pedacinhos com muita atenção e eu espero que goste, tá bom? Um abraço, a gente volta daqui a pouco. Entramos aqui na célula, olha aí, ó. O que é a célula? Sempre a célula aparecendo nas nossas aulas, sempre. Você quando estiver estudando citologia, tenha muita atenção. Quase todos os vestibulares hoje, os temas principais mais cobrados, ecologia e citologia, está sempre ali. Dá uma olhada na célula. Unidade morfológica e fisiológica do ser vivo, quer dizer, tirando o vírus, que é uma exceção, qualquer ser vivo feito de célula. Quanto ao número de células, como é que a gente classifica o ser? Olha lá, se tiver uma célula unicelular, alguns exemplos, bactérias, protozoários, ó, alguns tipos de fungos como esse, por exemplo, que é a levedura, e temos aqui, ó, alguinhas. A alga tem que lembrar, existe alga unicelular e pluricelular. Aqui nós estamos colocando somente as algas unicelulares. Então aqui temos alguns exemplos de seres unicelulares. Com relação a pluricelular, nós temos alguns fungos, temos os vegetais, temos aqui os animais. São os exemplos mais significativos com relação a pluricelular. Existem algas que também são pluricelulares, mas enfim, esses são os que mais aparecem para você no vestibular. Está aqui com relação à célula. Outro parênteses que é importante fazer com relação à célula é que eu tenho células, ó, mais primitivas, mais pré-históricas, células que o DNA apresentam se espalhado aqui no citoplasma da célula. Repare que eu tenho aqui uma parede, que é isso que está anotado em azul. Tenho aqui o que está em preto, que é a membrana. Essa parte que aparece para você clarinha é o citoplasma, os pontinhos que são os ribossomos. E aqui não existe uma carioteca, uma membraninha envolvendo o DNA. Essa é uma imagem típica do que nós chamamos de protocélula. Se você encontra uma célula como essa, olha como é diferente. Só de bater o olho você já percebe que é uma célula mais complexa. Você tem a membrana, tem o citoplasma, olha o DNA aqui. Ó, isso que está em azul aqui, ó, isso que aparece em azul, vamos tentar aqui te ajudar um pouquinho, ó. Vamos buscar aqui a canetinha, ó. Isso que está aqui, ó, tá? Que está em azul aqui, ó, é a carioteca. Ó o DNA preso dentro da carioteca, ó, tá? Organela membranosa é isso aqui, ó. Isso surgiu da evolução da membrana que cresceu para dentro da célula. A gente vai estudar isso em citologia. Isso também surgiu assim. Isso também a gente chama de organela membranosa. Então, quando eu tiver um núcleo organizadinho, essas organelas membranosas é uma eucélula, tá bom? Então, são os toques aí que eu estou te dando para você poder, no momento que estiver lembrando de célula, poder lembrar que não tem só um padrão celular. Vamos seguir. Olha uma célula vegetal, tá? Então eu te mostrei uma protocélula, uma célula animal e uma eucélula vegetal. Essa também é eucélula, pessoal. Ó, essa também é eucélula. Por quê? Porque olha o que nós temos aqui, ó a carioteca de novo aqui, ó. Tá? Aqui dentro tem um materialzinho genético. Nós não desenhamos aqui, mas ele está aqui dentro, viu? Aqui, ó. Isso aqui é feito de membrana, isso chama retículo endoplasmático agranular. Esse é o granular. Esse é o complexo golgiense. Então essa também é uma eucélula, só que com algumas características diferenciadas, porque isso é uma célula vegetal, tá bom? Fiz aqui um esquema para você, para facilitar aqui algumas questões que aparecem muito no vestibular. Bom, o que esse esquema ele procura mostrar para você? Eu fiz uma pirâmide invertida, onde eu começo aqui com espécie, ó, espécie, e vou subindo em ordem crescente. Espécie semelhante, gênero. Gênero semelhante, família. Família semelhante, ordem. Ordem semelhante, classe. Classe semelhante, filo. Filo semelhante, reino. Então eu vou subindo, eu vou numa crescente, vou numa crescente, vou numa crescente, vou numa crescente. O que eu marquei aqui desse lado? Eu marquei aqui, do lado esquerdo aí da sua tela, que a partir do momento que eu vou descendo, ó, aqui,
vai ficando cada vez mais específico. E a partir do momento que eu vou subindo em direção ao reino, vai ficando cada vez menos específico. É meio lógico, né? A partir do momento que eu estou descendo, o que eu vou fazendo? Eu vou tirando seres, tirando, até que chega um determinado momento que eu vou encontrar quem aqui na espécie? Conjunto de seres semelhantes morfológica, fisiologicamente, bioquimicamente, com o mesmo número de cromossomos. Ou seja, eu vou encontrar aquele grupo que é o mais semelhante possível. Então, como é que geralmente questões que abordam esse assunto muitas vezes aparecem no vestibular? O cara chega e diz assim para você, olha, eu tenho dois seres, A e B, e esses dois seres pertencem à mesma classe. Se eles pertencem à mesma classe, aqui outras categorias taxonômicas eles também pertencem obrigatoriamente. Senhores, a partir do momento que eu vou subir, eu vou colocar seres. Então, se eles estão juntos na mesma classe, eles vão estar juntos no mesmo filo e também vão estar juntos no mesmo reino, porque eu não tirei ninguém, eu só coloquei. Você está entendendo como é que é? Agora, se eu não sei que seres são esses, e ele está dizendo que eles estão juntos na mesma classe, quando eu vou descer e eu venho para a ordem, eu vou tirar alguns seres daqui. E pode ser que uma dessas espécies saia. Então daqui para baixo, estão juntos na mesma classe. Eu não posso afirmar com absoluta certeza que eles estão juntos na mesma ordem, que eles estão juntos na mesma família, que eles estão juntos no mesmo reino, ou que eles são da mesma espécie, que é um ser A e B. O que nós temos aqui? Olha lá. Essa é a filogenia, tá? Então, para poder montar isso, você imagina, nós comparamos o desenvolvimento embrionário de cada ser desse aqui, tá? Comparamos. Olha o porífero, tá aqui, quinidário, olha o plateuminto, olha o nemateuminto, olha o molusco vindo para cá, cordado saiu para aqui, equinoderma saiu para cá, tá certo? Olha os artrópodes todos nesse canto aqui, ó. Isso tudo que você tá vendo aqui, ó, toda essa representação aqui é representação de artrópodo. Perceba que foram caminhos evolutivos, ó, dos artrópodos para os cordados, ó, os cordados aqui, ó, né? Isso aqui tudo é cordado. Isso aqui é equinoderma. Veja a proximidade do equinoderma com cordado. Depois nós vamos mostrar isso. São animais deuterostômios. Nós vamos ver o que é deuterostômio. Ó, tem um parentesco grande. Ó como está distante o artrópodo do porífero. Ó. Quem está mais próximo do porífero? Ó, é o quinidário. Ó o nemateuminto, como já é um animal, né? Surgiu depois desses seres. Então é importante você dar sempre uma olhadinha na árvore filogenética para entender quais desses seres têm maior ou menor parentesco. Até porque, volto a dizer, para montar isso, o que nós comparamos? A embriologia, a anatomia, a fisiologia, o DNA, as proteínas de todos esses seres. Então isso não é montado ao acaso. Isso reflete o parentesco maior ou menor de cada ser desse aqui dentro dessa filogenia, tá bom? Coloquei aqui um esquema, dá uma olhada aqui, ó, tá? Isso é um processo de reprodução que a gente encontra na esponja. Então assim, em linhas gerais, o que a esponja vai fazer? A esponja vai fazer isso aqui, ó. Esponja que eu marquei, masculino. Esponja feminina. Tá saindo água, nessa água a esponjinha tá liberando o espermatozoide. Esse espermatozoide está saindo daqui, olha a setinha, né? Fazendo esse movimento. O que está acontecendo? O espermatozoide está saindo na água, ele está entrando pelo porócito, ele entra pelo poro da esponja, encosta na parte interna aqui, onde nós temos os coanócitos, olha o coanócito aqui, né? Tá aqui. E ele vem e consegue fecundar um óvulo que está encostado na parede interna. Então esse espermatozoide foi liberado, entrou no corpo de uma nova esponja, foi na parte interna que é o átrio, encontrou um óvulo, fez o processo de fecundação. Fez a fecundação, por isso que eu tinha colocado para você que a fecundação interna é no corpo da esponja. Feita a fecundação, o que acontece? Eu tenho a formação de um zigoto, ele começa a se desenvolver. Olha a larva formada, pessoal. Ó, tá vendo aqui, ó? Né? É uma daquelas duas larvinhas que eu tinha colocado para você, que no caso desse desenho aqui é a anfiblástula, né? Ela vai começar a se desenvolver, passado um pouquinho do desenvolvimento, né? Desenvolver um pouquinho, ela é expelida,
sai pelo ósculo, saiu pelo ósculo, é liberada, vai para o ambiente, tá aqui, né? Corpo todo revestido, se fixa no substrato, então já é séssil desde pequenininha, continua se desenvolvendo até adquirir o formato de uma esponja nova. Então, num caso como esse, ó, macho e fêmea, espécie dioica. Fecundação, apesar de espermatozoide ter sido liberado, a fecundação foi no corpo da esponja, a fecundação interna. Peguei a larva, liberei a larva no ambiente. Como tem larva, desenvolvimento indireto. Ela se fixou, se desenvolveu e formou uma esponja nova. Essas são as etapas da reprodução sexuada de uma esponja. Tudo bem? Você está vendo duas planárias se encontrando? Elas estão encostando um poro genital de uma no poro genital da outra. Olha aqui, ó, aumentado. Uma está colocando o pênis no corpo da outra e elas estão injetando, ó. O espermatozoide do corpo dessa está entrando no corpo dessa. O espermatozoide do corpo dessa está entrando no corpo dessa. E aí vai ter fecundação interna, ela envolve o embriãozinho num casulo, coloca o casulo debaixo de folhas, se ela estiver na água, em algas, e quando nasce, nasce uma planarinha pequenininha. Então o desenvolvimento é um desenvolvimento direto. Você vê fecundação cruzada, interna e desenvolvimento direto, tá? Ciclo do parasita, Taenia solium, heteroxênico. Por quê? Porque eu vou ter dois hospedeiros. Eu vou ter o homem e vou ter o suíno. Então, olha só o que vai acontecer nesse ciclo. Dá uma reparada, pessoal. Tá? Vamos acompanhar comigo? Vamos acompanhar direitinho, que é uma doença muito importante. Então, aqui nós temos uma pessoa que está agindo aqui, ó, tá aparecendo no ciclo aqui, né, o homem como hospedeiro definitivo. Por que ele está aparecendo como hospedeiro definitivo? Porque na verdade, se eu fizer um corte na região intestinal desse cara e trouxer aqui, eu tenho as velocidades intestinais, estão aqui as velocidades marcadas, né? E na velocidade, ó a cabeça. Quem eu encontro aqui? Eu encontro a Taenia solium. A Taenia solium tem o corpo dividido em anéis. Se você já estudou o filoplatelminto, você sabe, nós discutimos isso lá. Isso são proglotes, né? Cada proglote dessa, ela é hermafrodita, ela tem um sistema reprodutor masculino e o feminino. Dentro de cada proglote dessa, eu vou conseguir produzir ovos, vou conseguir produzir tanto o óvulo quanto o espermatozoide, vou fazer autofecundação. E dentro de cada proglote dessa, eu tenho muitos ovos colocados aqui. Esses ovos vão ser liberados ou as proglotes da parte final do corpo muitas vezes ficam tão pesadas e tão carregadas de ovos que elas se destacam do corpo do animal. E aí a proglote ou o ovo acaba saindo e sendo liberado nas fezes do homem. Então está aqui liberado nas fezes do homem. Esse ovinho, está aqui o ovo como um todo, ó, esse é o ovo. Dentro do ovo ele tem larvinha. Essa larvinha que você encontra dentro do ovo é chamado de hexacantha ou oncosfera. Como que é contraída a cistercose? É contraída quando o homem ingere ovos da Taenia solium, principal. Por quê? Tem relatos de pessoas que contraem cistercose ingerindo ovos da saginata? Tem, mas não é uma coisa comum, né? Muitas vezes no vestibular isso não é abordado. O comum é uma pessoa pegar a cistercose ingerindo o ovinho da Taenia solium. Aí o que vai acontecer? Aquilo que aconteceu com o suíno, que o suíno ingeriu o ovo e o ovo eclodiu, furou o intestino dele, foi para o músculo e para o sistema nervoso e lá virou esse cerco, vai acontecer com o homem. Porque agora quem está ingerindo o ovo é o homem, não é o suíno. Então é o homem fazendo o papel do suíno. Tudo aquilo que eu descrevi para você no suíno estaria acontecendo no corpo do homem. Vê só, ó. Ocorre com o homem o mesmo que ocorreu no suíno, tá? Então é você olhar o ciclo e você poder fazer essa associação. Dá uma olhada nisso, pessoal. Isso é um corte, tá? Da região cerebral de uma pessoa. E esses pontos que você está vendo aqui, olha, ó, esses pontos aqui, ó, parecem umas bolhas aqui, tá? São pontos onde você tem o cisterco. É onde a larva se instalou. E aí forma essa área, às vezes calcifica, às vezes, mas você imagina uma pessoa dessa, o grau de contaminação,
né, e o prejuízo que um parasita desse causou no corpo dela, muitas vezes levando até a óbito, né? É isso. E aqui eu trouxe para você essa imagem, tá? Essa imagem é uma imagem importante, super importante. Eu acho bem legal, assim, com relação à didática da coisa, porque isso, na verdade, são radiografias, né? Então, assim, se você olhar nessas radiografias, deixa eu aumentar aqui de novo para você. Se você olhar aqui nessas radiografias, você, na verdade, você encontra o que aqui? Ó, vamos ampliar um pouco mais aqui, para você poder visualizar com cada ponto branco desse que você está vendo na radiografia. Isso é de uma região encefálica, olha os pontos brancos, né? Isso aqui, esse B, né, é da região torácica, esse C é da região do quadril e esse D pega a parte inferior, né, os membros inferiores, está pegando a perna. Olha quanto ponto branco, são pontos de calcificação onde o cisto se alojou e foi calcificado. Olha só o que nós temos. Olha lá, protozoários dulcícolas, protozoários de água doce, isso cai muito. Presta muita atenção no que eu vou enfatizar aqui para você. O que acontece com protozoários dulcícolas? Os protozoários dulcícolas, eles são protozoários que eles são hipertônicos. Ó, eu grifei aqui. Hipertônicos com relação ao meio. Que meio é esse? A água doce. O ambiente de água doce tem uma concentração de sais muito menor que a concentração de sais que existe no corpo do protozoário. Então fica o corpo do protozoário como sendo um ambiente hipertônico, de maior concentração, e a água doce como sendo um ambiente hipotônico, um ambiente de menor concentração. O que vai acontecer numa situação como essa? Nós vamos ter osmose. Não tem jeito, moçada. Osmose. Se aprendeu, osmose. Se não aprendeu, olha lá a aulinha de osmose. Indico que você vá lá, entra na aula de osmose e dê uma olhada. O que vai ser osmose, galera? Osmose vai ser a passagem de água do hipotônico para o hipertônico. A água vai passar do ambiente hipo para o hipo. Quem que é o hipo? Não é um ambiente onde o protozoário está? Então a água vai fazer o quê? Entrar no corpo do protozoário. O protozoário é hiper. A água é hipo. A água vai do hipo para o hiper. Então a água vai entrar no corpo do protozoário. Muito bem. E aí, a sorte é que esse protozoário tem um vacúolo chamado vacúolos contráteis ou pulsáteis. O que esse vacúolo faz? Esse vacúolo faz contrações para expulsar o excesso de água que está entrando por osmose. Essa água vai sair graças à ação do vacúolo contrátil ou pulsátil. Quero que você repare que nós temos aqui, ó, olha lá, uma osmorregulação. O que é essa osmorregulação? Olha lá, osmorregulação. O vacúolo contrátil ou pulsátil tem função de eliminar o excesso de água que entra por osmose. Professor, e se não liberasse? Se não liberasse, o protozoário ia explodir. Entra tanta água que o protozoário explode. Não tem como o protozoário sobreviver. Tá certo? Bom, vamos lá. Quer ver só? Eu fiz uns esquemas aqui. Vamos ver se você vai gostar do esquema. Olha que esquema. Olha o esquema. Olha o esquema. O que eu estou querendo mostrar com esse esquema? Estou querendo mostrar o seguinte. O ambiente é um ambiente o quê, pessoal? Não é um ambiente dulcícola? O ambiente é um ambiente dulcícola. Tá aqui, ó. Meio dulcícola, água doce. Fiz o protozoário na água para você. O que vai acontecer? Olha lá, setinha. A água vai estar entrando no corpinho do protozoário. Olha lá, vai estar entrando no corpinho do protozoário. Chega um determinado momento, essa água vai sendo canalizada para o vacúolo. Chega um determinado momento, olha a carinha da ameba, né? O que eu estou querendo mostrar com isso? Que a ameba está cheia, ela está lotada, está cheia de água. Professor, mas não iguala a concentração do meio? Não iguala. A diferença de concentração é brutal. Então o que acontece? Chega uma hora que o vacúolo está com tanta água, que ele faz uma contração. Ao fazer contração, esse excesso de água, olha lá, ele está sendo liberado do corpo. E aí ela volta ao normal, continua ganhando água, enche o vacúolo contrai, libera a água, ela volta a ganhar água e assim sucessivamente. Muitas vezes, a quantidade de água que está entrando é tão grande
que um vacúolo não consegue realizar o processo sozinho. Aí precisam de 2. Se 2 não dá conta, vão 3. Você fala, bom, então eu posso associar a quantidade de vacúolo que tem no protozoário com o quanto de água está entrando? Lógico, quanto mais hipotônico for o meio, mais água vai entrar no corpo do protozoário. Quanto mais água entrar, mais o protozoário, né, vai ter que ter ação do vacúolo para poder liberar essa água, senão o protozoário não consegue sobreviver. E aí, galera, como é que foi? Gostou? Nós fizemos esses vídeos todos, toda essa gravação com muito carinho. Todo o curso, ele é dado nessa qualidade que você está vendo, tá? Com essa riqueza de imagem, com essa riqueza de detalhes, para que realmente a biologia não venha ser o seu problema no vestibular e que você realmente possa entrar no curso que você desejar, tá bom? Eu espero que você venha a assinar aí os cursos, venha gostar e qualquer dúvida que vocês tiverem, a nossa equipe está aí à disposição. Ali no site você tem uma área de contatos e se além de tudo que nós deixamos ali explicado, você tiver alguma dúvida, entre em contato, tá bom? Um grande abraço para você e bom estudo!